O Ayatollah Ali Khamenei fala em tom ameaçador, ameaçando mesmo bases americanas do Oriente Médio, depois dos últimos episódios, o bombardeio, claro, dos Estados Unidos às 3 principais instalações nucleares do Irã. Enquanto isso, saem delatores vindo da China falando que há uma reconfiguração na estratégia do Partido Comunista Chinês quanto a Taiwan ou um eventual conflito, conforme observam o ambiente estratégico no Oriente Médio e a forma como esse conflito se desdobrou. Hoje, então, a gente vai abordar isso e mais nas nossas coberturas especiais. A gente começa antes com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Tchotkes, editor. Está no ar o Epoch News. Vamos às nossas manchetes do Brasil e do mundo. A gente começa falando então a respeito precisamente da questão do Oriente Médio. A gente vai abordar isso mais a fundo ao longo do programa. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, alertou que qualquer novo ataque dos Estados Unidos vai ser respondido com bombardeios a bases militares americanas no Oriente Médio. Essa declaração foi feita na primeira fala televisionada do Ayatollah, então, desde o cessar-fogo com Israel. Khamenei destacou que o Irã já atingiu a maior base dos Estados Unidos na região, localizada no Catar, depois de Washington apoiar os bombardeios israelenses e, claro, bombardear Esfahan, Fordow e Natanz, as 3 principais instalações nucleares do Irã. Segundo ele, então, o Ayatollah Ali Khamenei, qualquer nova agressão terá, aspas, grande custo. Esse discurso dele foi gravado num local não divulgado e Khamenei afirmou que o Irã pode repetir os ataques sempre que considerar necessário. Ele ainda declarou a vitória sobre Israel e os Estados Unidos. Segundo ele, os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares causaram poucos danos, apesar de alegações estrangeiras. Essas foram, então, as falas de Ali Khamenei logo após, primeiro discurso televisionado logo após o que ocorreu. Lembrando, quando houve o ataque à base no Catar, o pessoal americano foi evacuado de antemão e não houve nenhuma casualidade. É também uma discussão que repercute na imprensa internacional qual o grau do dano, mas a avaliação dos Estados Unidos, corroborada pela Agência Internacional de Energia Atômica e outros, é que, por pelo menos alguns anos, houve um atraso então expressivo do programa nuclear do Irã. Seguindo nas nossas manchetes do Brasil e do mundo, a gente fala sobre Rússia e Ucrânia. A Rússia defendeu hoje que o Irã continue operando com a Agência Internacional de Energia Atômica. Apesar de uma aprovação, isso também é importantíssimo. O parlamento iraniano está então pressionando por uma suspensão desse vínculo da Agência Internacional de Energia Atômica e do Irã depois dos ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações nucleares. Um breve adendo antes da gente prosseguir com a apuração é de que, quando esse conflito começou no Oriente Médio, isso aconteceu depois de um relatório publicado pela Agência Internacional de Energia Atômica, que é afiliada à ONU, apontando que o Irã não estava em compliance, não estava cumprindo com as suas obrigações em termos de revelar para a agência como estava lidando com seu programa nuclear, não estava então em compliance com as regulações internacionais para o assunto. Voltando à questão do que disse então o chanceler russo Sergei Lavrov, quando a gente fala da postura russa quanto ao assunto. Ele disse que a decisão do parlamento tem caráter consultivo e ele reforçou que Teherã, o Irã, afirma não ter intenção de desenvolver armas nucleares, o que também já é dito pelo líder supremo iraniano. Isso é um dos pontos contenciosos de todo esse conflito, conforme a gente tem divulgado ao longo dos últimos dias, passando pela pauta. Desde 1979, governado pelo regime islâmico do Irã, por uma teocracia radical, o Irã tem um programa de enriquecimento de urânio de desenvolvimento nuclear que ele alega ser para fins civis. Entretanto, a apuração da Agência Internacional de Energia Atômica e mesmo o que é dito pelo premier israelense Benjamin Netanyahu é de que o urânio que eles estão enriquecendo está muito além de fins civis. Seria por volta de 20%, está em 60%, o que começa, ou estava em 60% pelo menos, quando essa crise começou há cerca de 2 semanas atrás, e seria um momento no qual, naquela situação, Israel alegava que eles estariam perto de ter material para até 9 armas atômicas, 9 bombas atômicas. Então fica aí esse debate. O Ayatollah diz que é para fins civis, é o que a Rússia está dizendo agora, entretanto eles estavam enriquecendo urânio muito além do limite para isso. A Rússia também, claro, é uma aliada estratégica do Irã e condenou os ataques, reiterando que o país tem direito a um programa de energia nuclear pacífico. Ainda, no ponto Rússia, a gente vai para a Ucrânia. Na Europa, tropas da Ucrânia conseguiram conter o avanço russo na região de Sumy, no norte do país. Isso, pelo menos, é o que afirma o comandante ucraniano Alexander Syrsky. Ele disse hoje, então, que a linha de combate na fronteira foi estabilizada depois de confrontos. A Rússia tenta ocupar a área desde abril, quando anunciou ter expulsado forças ucranianas da região de Kursk. Lembrando, isso foi quando, em 2024, houve também uma incursão da Ucrânia que invadiu o território russo, passou por essa região de Kursk, dentro da Rússia. Quando houve toda a polêmica de tropas da Coreia do Norte combatendo na Rússia, era precisamente nessa frente,
para repelir, então, a parte que havia sido ocupada pelos ucranianos. Putin também ordenou a criação de uma zona de segurança nessa região de Sumy, fronteira com Kursk, o que levou aos novos ataques de junho. O comandante ucraniano afirmou que o foco agora é reforçar as defesas com fortificações e barreiras contra drones para prevenir novas ofensivas. E o embaixador da Ucrânia na União Europeia disse também hoje, indo da frente militar para a frente diplomática, que está confiante na superação do bloqueio da Hungria à entrada de Kiev na União Europeia. Claro, há aí um grande contencioso. A Hungria é um país que foi criticado dentro do bloco por ter um alinhamento que se distanciava da Europa Ocidental e se aproximava da Rússia, sob o premier Viktor Orbán. Segundo, então, ele e 28 países já apoiam o processo. Em uma entrevista ao veículo Euronews, então, o embaixador da Ucrânia na União Europeia, Tchantsov, afirmou que a Ucrânia está pronta para iniciar negociações de adesão assim que houver consenso e destacou o apoio ocidental como crucial para conter as ameaças que enfrenta em termos da Rússia. Ele também disse que acreditaria que Trump manteria a promessa de fornecer mísseis Patriot à Ucrânia. E é uma coisa que a gente vai continuar monitorando aqui no programa, talvez até tópico para uma cobertura especial no futuro. Afinal de contas, a questão da Ucrânia ligada à OTAN ou à União Europeia, tanto na questão militar quanto na questão civil, são dois tópicos contenciosos quando a gente fala do futuro do conflito. Passando pela União Europeia, a gente tem ainda também o seguinte: os líderes do bloco estão discutindo se aceitam um acordo comercial rápido com os Estados Unidos, mesmo com termos mais favoráveis para Washington, é a posição do premier alemão Friedrich Merz, do chanceler alemão Friedrich Merz, ou se vão insistir por condições melhores. A maioria dos países, não só Merz, parece preferir fechar logo o tratado, é a apuração que a gente tem, mas é um tópico que tem sido amplamente debatido. Se você for na imprensa europeia hoje, vai ver isso como uma das principais pautas que vem à tona. A pressão vem também porque tem um prazo de 9 de julho que foi imposto por Trump para a resolução dessas negociações. Hoje, produtos europeus enfrentam tarifas pesadas nos Estados Unidos, 50% para aço e alumínio, 10% para a maioria dos itens, e em resposta, a União Europeia avalia medidas compensatórias. Vale a pena acrescentar que quando a gente fala disso na União Europeia e a gente resgata o que foi dito lá atrás pelo vice-presidente J.D. Vance, isso também passa por uma questão cultural. É uma posição que não só J.D. Vance destacou, de que a aliança transatlântica, a aliança entre a Europa e os Estados Unidos, precisa de uma reflexão não só sobre como ser defendida, em termos de fortalecimentos de laços militares e comerciais, mas o que ela representa e o que deve ser defendido nela. Foi o discurso dele em Munique logo na largada do mandato de Trump que repercutiu pelo mundo. Nesse contexto, havia críticas quanto à questão das redes sociais e vale a pena ficar de olho porque esse é outro contencioso do assunto. Trump fala que Google, Meta, Apple enfrentam restrições injustificadas, que não é só questão tarifária, é também questão regulatória, o que é claro parte de um debate mais amplo pelo mundo quanto à liberdade de expressão. O primeiro-ministro da Grécia, partindo agora para então mais um assunto, Kyriakos Mitsotakis, pediu hoje que a Líbia colabore com a Grécia e a União Europeia para conter o aumento de imigrantes partindo do norte da África rumo à Europa. Pedido da Grécia para a Líbia. A gente traz isso à tona aqui porque a gente tem feito a cobertura também da questão da crise migratória na Europa e quero que todo mundo fique de olho. Vai ter cobertura especial vindo mais adiante aqui para a gente que está tentando entender o cenário internacional. A Mette Frederiksen, que é a primeira-ministra então da Dinamarca, vai assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia como se fosse a chefe, a presidente, a chefe do executivo do bloco, e ela, apesar de ser uma líder com uma tendência à esquerda, que na Europa no passado teve uma tendência a abraçar a pauta pró-imigração, é linha dura com o assunto, uma coisa que, mesmo dentro da esquerda europeia, rende críticas para ela. Então isso que acontece agora na Grécia é também algo a gente ficar de olho, porque, afinal de contas, com essa mudança na presidência do bloco, a gente pode ver mais medidas em termos de, por toda a União Europeia, a questão migratória ser mais dura. Partindo agora para o leste da Ásia, Taiwan afirmou que está pronta para se defender para preservar sua democracia. Isso foi o que disse o ministro da Defesa, Wellington Koo, nessa quinta-feira. Estão acontecendo os exercícios militares Hankwang, previstos para julho, irão acontecer, previstos para julho, que simulam uma invasão chinesa. Isso é uma coisa que é quase um ritual das Forças Armadas de Taiwan, acontece todo ano, exceto em casos especiais, e dessa vez novas armas devem ser testadas, como mísseis HIMARS. Mísseis HIMARS fizeram uma diferença tremenda na Ucrânia. Questão de alcance e precisão é uma arma fornecida pelos Estados Unidos. E vale a pena destacar que isso acontece em meio a mais tensão no leste da Ásia, patrulhas chinesas com navios e caças perto da ilha.
Pequim tem acusado o presidente taiwanês Lai Ching-te, também conhecido como William Lai, para gente dos idiomas ocidentais, de promover separatismo. Claro, é a narrativa do Partido Comunista Chinês que se recusa a descartar a força para tentar reaver Taiwan para território chinês. Mesmo que, enquanto sim, Taiwan foi território chinês no passado, nunca sob o Partido Comunista da China. Ela ficou com o lado dos nacionalistas depois da Guerra Civil. E essas são então as nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje.